O vento sopra devagar, como se tivesse acabado de atravessar uma distância impossível, trazendo consigo o cheiro leve da noite e o murmúrio frio de um espaço que nunca dorme. As estrelas, quase tímidas no alto, cintilam como pensamentos antigos que tentam emergir da escuridão, e é nesse silêncio profundo, um silêncio que parece observar, que parece lembrar, que você percebe que está exatamente onde deveria estar. Porque há algo no céu desta noite que combina com o título que você viu antes de entrar aqui, algo que sussurra sobre mistérios que continuam escapando até dos olhos mais atentos da ciência, algo que se move na fronteira entre o conhecido e o indizível. E, enquanto o ar toca a pele como um segredo, você sente que este é o tipo de noite em que o universo parece disposto a admitir que ainda guarda perguntas que ninguém conseguiu responder. E se essa maneira de olhar o cosmos te acalma, esse jeito lento, sereno, quase noturno de se aproximar do desconhecido, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco, sempre nesse ritmo tranquilo em que o mistério não assusta. Apenas respira. Aqui cada reflexão é como uma vela acesa no escuro, pequena, silenciosa, mas capaz de iluminar um espaço maior do que parece. Não há pressa. Não há necessidade de decifrar tudo, apenas o desejo de caminhar devagar por entre as sombras brilhantes que o universo espalha como pistas de algo maior. A noite se aprofunda e o céu assume aquele tom azul escuro que quase se confunde com o infinito, como se a própria escuridão fosse apenas uma porta entreaberta para dimensões que ainda não sabemos nomear. É nesse cenário que os mistérios mais inquietantes do espaço começam a se insinuar, não como sustos, mas como leves mudanças no ar, pequenas anomalias que os telescópios captam e que, de alguma forma, parecem desafiar tudo o que achávamos entender. Você pode imaginar, por exemplo, sinais que surgem sem qualquer padrão conhecido, como se alguém, em algum lugar do cosmos, estivesse batendo a porta de forma irregular, imprevisível, pedindo atenção. Ou estruturas tão vastas e tão improváveis que parecem contrariar as leis que mantêm as galáxias no lugar, como muralhas de estrelas que se estendem por bilhões de anos-luz, cruzando o espaço como cicatrizes luminosas. E há perguntas ainda mais silenciosas. Regiões imensas onde não há praticamente nada, nem galáxias, nem luz, nem movimento, como se alguém tivesse apagado parte do universo com um gesto lento, deixando para trás um vazio que não deveria existir. Alguns cientistas olham para esses vazios e se perguntam se estamos diante de fenômenos naturais, ou de efeitos de algo que ainda não conseguimos compreender. Outros falam de estrelas que mudam de brilho de maneiras tão estranhas que desafiam qualquer explicação conhecida, como se respirassem em ritmos que não pertencem a este cosmos, lembrando lampejos distantes de uma inteligência artificial primordial, perdida entre nebulosas. Mas mesmo enquanto essas ideias surgem, a narração permanece calma, como uma conversa à meia luz, porque o objetivo aqui não é assustar, é contemplar. É perceber que, mesmo dentro de toda a grandiosidade do universo, ainda existem detalhes que escapam como poeira brilhando no contraluz. Mistérios que parecem pedir que nos aproximemos devagar, com o mesmo cuidado com que se toca a superfície de um lago noturno para não perturbar o reflexo da lua. Talvez seja isso que torna esses fenômenos tão fascinantes. Não o fato de não entendermos, mas a possibilidade de que eles nos convidem a imaginar algo além da nossa percepção, algo que desperta mais curiosidade do que medo. A ciência, quando se aproxima desses enigmas, se move com a mesma precisão de quem caminha sobre um chão de vidro. Cada dado observado, cada imagem capturada, cada anomalia registrada é uma peça de um quebra-cabeça que ainda não revela a imagem completa. E mesmo assim, há uma estranha beleza nisso, porque o universo, ao esconder suas respostas mais profundas, também nos dá a chance de continuar perguntando. Ele nos lembra que estamos vivos dentro de um mistério imenso e que parte da nossa existência consiste justamente em aprender a ouvir o que não entendemos.
Enquanto as estrelas parecem pulsar em silêncio, como se acompanhassem nossa respiração, você pode imaginar que cada uma delas guarda uma história que ainda não foi descoberta. E se algumas dessas histórias parecem perturbadoras à primeira vista, é apenas porque estamos acostumados a buscar ordem onde talvez não exista ainda. Talvez esses fenômenos não sejam monstros escondidos no escuro, mas apenas capítulos que ainda não lemos, capítulos que exigem calma, paciência e uma mente aberta para o desconhecido. A noite segue profunda e acolhedora, e enquanto você observa esse céu cheio de enigmas, percebe que está apenas no início de uma jornada. Uma jornada lenta, silenciosa, envolta pela respiração do universo. Porque às vezes, os mistérios mais assustadores não são aqueles que ameaçam, mas os que permanecem em silêncio, esperando que alguém os escute com verdadeira atenção. A escuridão continuava repousando sobre tudo com uma calma antiga, como se o próprio céu tivesse diminuído o ritmo para que pudéssemos perceber o que normalmente passa despercebido. E é nesse intervalo silencioso, entre a respiração do vento e o brilho distante das estrelas, que o mistério começa a se instalar de maneira mais clara, como um pensamento que surge devagar, primeiro tímido, depois inevitável. Porque quando olhamos para o cosmos com atenção, aquela atenção que só nasce durante a noite, percebemos que há comportamentos, sinais e estruturas que não se encaixam no mapa confortável que criamos para explicar o universo. São pequenas rachaduras no vidro da compreensão humana, fendas por onde um outro tipo de luz escapa, lembrando que ainda somos aprendizes diante dessa vastidão que parece tão tranquila, mas que guarda movimentos profundos e imprevisíveis. Ao longo das últimas décadas, telescópios espalhados ao redor da Terra e flutuando acima dela começaram a registrar fenômenos que não obedecem às expectativas. Um dos exemplos mais intrigantes são os chamados Fast Radio Bursts, explosões de ondas de rádio que duram milésimos de segundo, mas liberam tanta energia quanto o Sol em vários dias. São rajadas tão breves e tão intensas que, quando foram detectadas pela primeira vez, muitos cientistas acreditaram que fossem falhas do equipamento. Só que elas continuaram surgindo, vindas de todos os lados, como pequenos estalos no tecido do espaço. Alguns desses pulsos são únicos, outros se repetem sem padrão. Alguns parecem bater como um coração distante, enquanto outros aparecem apenas uma vez e nunca mais se manifestam. E cada vez que esses sinais chegam, trazem consigo uma pergunta muda. O que pode causar algo tão forte, tão repentino, tão preciso? Muitas hipóteses surgiram. Estrelas de nêutrons colidindo, magnetars liberando campos intensos, até buracos negros interagindo de formas que ainda não compreendemos completamente. Mas nenhuma explicação abrange todos os casos. É como se estivéssemos ouvindo um conjunto de vozes diferentes, cada uma vinda de regiões remotas do cosmos, todas dizendo coisas que ainda não sabemos traduzir. E isso gera uma sensação estranha e fascinante. Não é medo, é a consciência de que estamos diante de algo que ultrapassa a simplicidade das respostas imediatas. Os FRBs nos lembram que o universo não é tão previsível quanto gostaríamos, e que até mesmo uma rajada de milissegundos pode carregar a assinatura de forças que não dominamos. Esse sentimento de estranhamento suave também surge quando olhamos para estrelas que não se comportam como deveriam. Há estrelas que piscam de modo irregular, como se perdessem o fôlego por alguns instantes. Uma das mais famosas é a Kiki 8462852, observada pela missão Kepler. Ela mergulha em escurecimentos tão profundos e caóticos que não podem ser explicados apenas por planetas passando à sua frente. A luz dela cai como se estivesse sendo coberta por estruturas imensas, grandes o suficiente para bloquear parte significativa de seu brilho. Poeira, enxames de cometas, fenômenos atmosféricos estelares extremos, todas essas explicações já foram consideradas, testadas, descartadas, revisadas, reformuladas. E ainda assim, seu comportamento permanece sem uma resposta que realmente se sustente. Quando observamos dados como esses,
temos a sensação de que o cosmos está piscando para nós, mas de um jeito que não sabemos interpretar. E enquanto alguns mistérios se manifestam em sinais rápidos ou variações luminosas, outros se escondem em escalas maiores, tão vastas que desafiam a própria arquitetura do universo. Em algumas regiões, conjuntos de galáxias parecem alinhados como contas em um colar cósmico, alinhamentos que não deveriam existir segundo os princípios de formação de estruturas em larga escala. É como observar uma pintura abstrata que, pouco a pouco, revela padrões onde não deveria haver nenhum. A famosa Grande Muralha Hércules Corona Boreal é um exemplo disso, uma estrutura tão gigantesca que desafia fisicamente os limites do que o universo deveria ter tido tempo de formar desde o Big Bang. Ela se estende por bilhões de anos-luz, como se fosse um traço de pincel deixado por uma mão antiga e invisível sobre a escuridão. Essas estruturas colossais expandem a quietude da noite interior, porque falam de escalas que ultrapassam não apenas nossa capacidade de observar, mas também nossa capacidade de imaginar. Em contraste, há regiões onde quase nada existe, vazios tão imensos que parecem ecos de um silêncio primordial. Quando os astrônomos mapearam esses espaços, perceberam que eles não eram apenas grandes. Eram anormalmente grandes, profundos demais, homogêneos demais. Como se o universo tivesse parado de construir ali. Como se alguém tivesse apagado parte da pintura do cosmos e deixado apenas o contorno. Essas regiões lembram desertos cósmicos, tão amplos que a luz precisa atravessar centenas de milhões de anos sem encontrar uma única galáxia. A sensação é a de olhar para o lado oculto de um campo de estrelas, uma região onde a ausência se torna presença, onde o nada parece quase palpável. E enquanto essas evidências surgem diante de nós, o ritmo da narração continua tranquilo, como passos lentos sobre um chão de areia fina. Porque cada enigma não é apresentado como ameaça, mas como convite. O universo, com seus sinais rápidos, suas estrelas inquietas, suas muralhas impossíveis e seus vazios profundos, não nos desafia com violência. Ele apenas estende uma mão silenciosa, pedindo que olhemos mais de perto. É como caminhar por uma floresta durante a noite. Nada grita, nada corre, nada se impõe. Mas tudo parece carregado de significado. O desconhecido se torna uma espécie de espelho onde refletimos nossa própria curiosidade. À medida que observamos esses fenômenos, uma pergunta cresce sem pressa. E se os mistérios não estiverem apenas no espaço, mas também no modo como tentamos entendê-lo? E esse pensamento segue com suavidade, abrindo caminho para a próxima parte da jornada, como se o próprio cosmos nos chamasse para seguir adiante, entre estrelas que respiram e sombras que pensam. A noite parecia se aprofundar como um oceano silencioso, onde cada estrela era uma espécie de concha luminosa, guardando memórias de um passado que não conhecemos. E, à medida que caminhamos mais fundo nessa escuridão calma, a sensação é de estar entrando não apenas num espaço físico, mas num pensamento antigo, amplo, que respira devagar e se estende muito além da nossa imaginação cotidiana. É nesse território de penumbra e fascínio que surgem as primeiras sombras científicas, indícios discretos, mas insistentes, de que o universo opera sob regras que ainda não conseguimos compreender por inteiro. E quando os telescópios captam esses sinais, não os recebem como enigmas prontos, e sim como notas incompletas de uma música cósmica que estamos tentando decifrar há séculos. Durante muito tempo, acreditou-se que a estrutura do universo fosse relativamente simples. Matéria distribuída de forma quase uniforme, galáxias se formando em regiões mais densas, estrelas nascendo e morrendo num ciclo lento. Mas conforme expandimos nossa visão com instrumentos cada vez mais sensíveis, as primeiras contradições começaram a surgir, como rachaduras em um espelho que parecia sólido. Um dos marcos dessa descoberta foi a detecção da radiação cósmica de fundo, captada por Penzias e Wilson em 1965. Aquele ruído fraco, quase um sussurro vindo de todas as direções, revelava o eco do nascimento do cosmos, uma espécie de cicatriz luminosa do Big Bang. E ainda assim,
Dentro desse padrão aparentemente homogêneo, havia pequenas flutuações, pequenas variações de temperatura que, mais tarde, seriam entendidas como sementes das galáxias. Essas irregularidades, registradas com precisão espetacular pelo satélite Planck, revelaram que o universo não era tão uniforme quanto parecia. Ele carregava uma textura discreta, como uma superfície de água que, de longe, parece lisa, mas que de perto revela ondulações quase invisíveis. Essas flutuações foram fundamentais para construir o mapa inicial da estrutura cósmica, mas também abriram portas para perguntas desconfortáveis. Algumas regiões apresentavam temperaturas inesperadas, como o famoso cold spot, uma área mais fria do que a probabilidade estatística permitiria. A dificuldade em explicá-lo acendeu debates que ecoam até hoje. Anomalia de processamento? Variação aleatória e improvável? Ou sinal de algo maior, talvez uma característica não prevista do próprio espaço-tempo? À medida que observamos com mais cuidado, esse ponto frio parecia ocupar um espaço que não deveria existir daquela forma, como se uma parte do universo estivesse ligeiramente fora de sintonia com o resto da sinfonia cósmica. E esse tipo de discrepância nos lembra que ainda estamos tateando no escuro em busca de respostas. No entanto, não são apenas mapas cosmológicos que quebram nossa sensação de estabilidade. No mundo das estrelas e suas órbitas, fenômenos igualmente estranhos começaram a surgir. Estrelas que giram rápido demais para o que sua massa permitiria, como se desafiassem a própria física que as sustenta. Sistemas binários onde os corpos parecem interagir de formas que fogem aos modelos clássicos. Ou pulsares com ritmos tão precisos quanto relógios atômicos, mas que ocasionalmente interrompem essa precisão com pequenas falhas, como se algo invisível tivesse passado por eles e alterado brevemente seu comportamento. Esses desvios são minúsculos, mas carregam um peso significativo, porque indicam processos que não dominamos completamente. É como observar a sombra de uma criatura que não vemos. A sombra é real, mas a origem permanece oculta. E ao mesmo tempo em que esses fenômenos capturam nossa atenção, a própria evolução das galáxias cria enigmas adicionais. Algumas galáxias parecem jovens demais para a época em que são encontradas. Outras contêm buracos negros tão massivos que não deveriam ter crescido tão rápido. Isso se tornou ainda mais evidente com a chegada do telescópio James Webb, que revelou galáxias muito compactas e luminosas em épocas extremamente anteriores do universo, quase como se a história da formação cósmica estivesse começando mais cedo e mais rápido do que prevíamos. Para os cientistas, essas descobertas funcionam como páginas de um livro que aparece em ordem aleatória. Sabemos que fazem parte da narrativa, mas não conseguimos ainda entender a sequência. A ciência descreve o universo como uma grande teia cósmica, onde filamentos de matéria escura servem de estrutura para a distribuição das galáxias. Esse modelo explica muito do que observamos, mas não explica tudo. Em alguns pontos dessa teia, encontramos aglomerações densas demais ou vazios extensos demais. Em outros, encontramos galáxias com comportamentos anômalos, como se estivessem sendo influenciadas por forças invisíveis. Que enquanto tentamos entender essa arquitetura gigantesca, percebemos que ela se comporta como um mapa que está sempre mudando, sempre se rearranjando, como uma respiração lenta e profunda que nunca termina. A matéria escura, essa substância que não vemos, mas que sabemos estar lá por causa de sua gravidade, compõe a maior parte da estrutura do universo e ainda assim permanece tão intocável quanto um sonho que desfaz ao amanhecer. Suas propriedades são inferidas, não observadas diretamente. Sabe-se que ela não emite luz, não interage com campos eletromagnéticos e não parece formar estruturas menores, como planetas ou estrelas. Ela é como o esqueleto invisível do cosmos, sustentando tudo sem jamais revelar sua forma. Ao tentar explicar esses fenômenos iniciais, sinais irregulares, padrões improváveis, distribuições anômalas, os cientistas se deparam com um limite, não de conhecimento, mas de imaginação.
E essa constatação desperta uma sensação profunda. O universo continua grande demais para caber em nossos modelos, e isso não é um defeito, mas a prova silenciosa de que a realidade é mais ampla do que nossas fórmulas permitem. É como se o cosmos oferecesse fragmentos de um enigma maior, espalhando pistas na superfície da noite, esperando que alguém, em alguma era futura, reúna todas as peças. E diante dessas sombras científicas, surge uma reflexão inevitável. Talvez a grandeza do universo não esteja apenas naquilo que já descobrimos, mas naquilo que ainda falta iluminar. E essa percepção abre caminho para o próximo passo dessa caminhada, como se o próprio céu estivesse pronto para revelar outra camada de seu silêncio profundo. O céu noturno se estendia como um campo profundo, onde cada estrela parecia suspensa por fios invisíveis, vibrando em ritmos que mal percebemos. Há noites em que o cosmos parece respirar devagar, como se guardasse algo no silêncio entre seus pontos brilhantes. E é nesse tipo de escuridão que certos enigmas se tornam mais nítidos, não por revelarem sua origem, mas porque iluminam nossas limitações. Caminhar por esses mistérios é como seguir trilhas quase apagadas na areia. Há marcas, há indícios, há passos que nos convidam a continuar, mesmo que não saibamos onde terminam. E é nesse compasso calmo que surgem alguns dos fenômenos mais intrigantes já registrados, ecos que atravessam o universo de forma inesperada, sinais que brotam do vazio como se fossem respirações rápidas de algo muito distante. Entre esses ecos, os mais impressionantes continuam sendo as rajadas rápidas de rádio, os FRBs, cuja existência parece contrariar a própria noção de duração. São explosões que não chegam a 1 milésimo de segundo, mas carregam energia equivalente ao que uma estrela como o Sol emitiria em dias. A primeira delas foi detectada em 2007, em dados arquivados do radiotelescópio de Parkes, e desde então, dezenas de outras foram catalogadas por instrumentos ao redor do mundo, especialmente pelo CHIMI, no Canadá. Algumas reaparecem em intervalos irregulares, como se pulsassem em ritmos que não obedecem a nenhuma métrica conhecida. Outras surgem uma única vez, e nunca mais se manifestam, como se fossem ondas solitárias quebrando em uma praia que ninguém vê. A ideia de que um evento tão breve possa carregar tamanha intensidade provoca uma espécie de assombro silencioso. É como se o universo acendesse fósforos no escuro apenas para nos mostrar que não compreendemos tudo o que está acontecendo lá fora. Os modelos teóricos tentam explicar esse comportamento incomum. Magnetars, versões altamente magnetizadas de estrelas de nêutrons, surgem como candidatos fortes, já que seus campos são milhares de trilhões de vezes mais intensos que o da Terra. Em certos momentos, eles liberam energia em surtos poderosos, capazes de produzir esses breves estalos no rádio. Mas mesmo dentro dessa explicação, há pontos soltos. Alguns FRBs repetem com periodicidade incomum, como o FRB 1809-16, que parece seguir um ciclo de 16 dias de atividade. Outros apresentam dispersões que não se encaixam bem na ideia de um único tipo de fonte. É como observar lanternas piscando em uma colina distante, sem saber quem as segura ou por que as acendem. As teorias avançam, mas o mistério permanece firme, como uma sombra que se move junto a nós sem nunca revelar sua forma. Enquanto as ondas de rádio questionam a estrutura do tempo e da energia, há outros sinais que perturbam a ideia de previsibilidade. Pulsares que alteram seus ritmos de maneira abrupta, estrelas que parecem girar mais rápido do que deveriam, variações luminosas que se repetem em sequências geometricamente improváveis. E, no entanto, em meio a esse conjunto de comportamentos inesperados, existe algo ainda mais desconcertante: alinhamentos cósmicos que surgem como se obedecessem a regras que ainda não descobrimos. Quando astrônomos analisaram a polarização da luz vinda de quasares distantes, perceberam que seus eixos pareciam alinhados ao longo de vastas regiões do céu, algo que não deveria acontecer se o universo fosse realmente aleatório em grande escala. Esses alinhamentos sugerem uma espécie de coerência silenciosa,
como se grandes volumes do cosmos compartilhassem uma direção comum, uma leve organização que contradiz o caos esperado. Esses padrões, se assim podem ser chamados, lembram as marcas que o vento deixa na superfície de dunas imensas. De longe, o deserto parece uniforme. De perto, cada ondulação guarda um significado, uma história de movimento, de insistência, de passagem do tempo. O universo funciona da mesma maneira. Quando observamos com instrumentos mais sensíveis, percebemos que existem pequenas variações que indicam a presença de forças e processos que ainda não descrevemos por completo. E grande parte dessas pistas se manifesta como ecos, sinais vindos de lugares tão distantes que sua luz demorou bilhões de anos para chegar até nós. Há ainda os chamados ecos gravitacionais, ondas no tecido do espaço-tempo detectadas pelo LIGO e pelo Virgo, que surgem quando buracos negros colidem e liberam energia inimaginável. Essas ondas carregam consigo histórias sobre a massa e o movimento de objetos que nunca veremos diretamente. E, em alguns casos, os registros mostram pequenas perturbações adicionais, quase como reverberações secundárias que permanecem difíceis de interpretar. Elas sugerem que o espaço-tempo é mais elástico do que pensamos, mais sujeito a vibrações sutis, mais parecido com um grande mar do que com uma estrutura rígida. É como lançar uma pedra em um lago escuro e perceber que, além das ondas principais, há ondulações menores que continuam muito depois da superfície parecer calma. Entre os fenômenos mais intrigantes, porém, estão aqueles que se manifestam em escalas tão vastas que desafiam qualquer explicação local. Estruturas gigantescas, como a já mencionada muralha Hércules-Corona Boreal, parecem funcionar como ondas congeladas no tecido do espaço, ondas que não deveriam ter amplitude tão grande se considerarmos o tempo desde o Big Bang. Essa muralha se estende por mais de 10 bilhões de anos-luz, e sua própria existência pressiona os limites do modelo cosmológico padrão. É como se estivéssemos lendo um livro que pula capítulos inteiros e nos pede que adivinhemos o conteúdo intermediário. Não é falta de informação, é excesso de complexidade. E enquanto nos deparamos com sinais rápidos, estruturas imensas e padrões misteriosos, surge uma compreensão suave. O universo não está apenas nos mostrando coisas estranhas, ele está nos ensinando de maneira silenciosa que nossa linguagem ainda é insuficiente para descrevê-lo. Os modelos que construímos funcionam como lanternas na escuridão, iluminam uma parte do caminho, mas deixam outra parte mergulhada num breu que parece infinito. E cada eco que chega, cada alinhamento improvável, cada flutuação que não se encaixa, é como um convite para que ampliemos essa luz, não com pressa, mas com atenção. Ao observar esses sinais que atravessam o espaço de forma tão inesperada, fica a sensação de que o cosmos respira de formas que ainda não entendemos completamente. E esse pensamento abre espaço para outra pergunta, que surge como um sussurro leve no fundo da noite. Que outras estruturas, ainda mais vastas e silenciosas, estão esperando para serem percebidas no escuro entre as estrelas? A noite prosseguia como um grande manto estendido sobre tudo, e quanto mais caminhávamos por entre seus contornos silenciosos, mais o universo revelava nuances que não apareciam à primeira vista. A escuridão não era ausência, mas presença. Uma presença que continha formas, texturas e histórias que só surgiam quando a luz se tornava discreta o suficiente para deixá-las emergir. Em meio a esse cenário, as grandes estruturas cósmicas começavam a se insinuar, não como blocos rígidos espalhados pelo espaço, mas como correntes profundas que moldam o fluxo do próprio universo. A sensação era de estar diante de um oceano congelado, onde ondas gigantescas se estendiam por bilhões de anos-luz, preservadas no tecido do cosmos como ecos do movimento inicial que deu origem a tudo. Quando os astrônomos mapearam a distribuição de galáxias em grande escala, perceberam algo inesperado. O universo não era um vazio uniforme salpicado de pontos luminosos. Ele se organizava num padrão de filamentos, muralhas e regiões desérticas, formando aquilo que chamamos de teia cósmica. Essa teia
é composta pela interação entre matéria visível e matéria escura, funcionando como uma espécie de esqueleto oculto que sustenta as galáxias. De longe, essa estrutura se assemelha ao padrão de rachaduras no gelo quando uma camada inteira se contrai. De perto, cada filamento contém superaglomerados imensos, conectados como rios luminosos que percorrem distâncias inconcebíveis. E, no entanto, mesmo esse modelo grandioso revelou anomalias. Muralhas tão grandes que, teoricamente, não deveriam existir. Uma dessas estruturas é a Grande Muralha Hércules Corona Boreal, descoberta na última década com base na distribuição de explosões de raios gama. Ela se estende por uma distância descomunal, cerca de 10 bilhões de anos-luz, e sua mera presença desafia os limites da velocidade com que estruturas podem se formar desde o início do universo. Os cálculos indicam que em 13,8 bilhões de anos não haveria tempo suficiente para que gravidade e matéria escura reunissem tamanha concentração num único bloco. É como encontrar uma montanha maior do que o próprio planeta em que se está. Algo essencial no entendimento precisa ser revisto. Alguns cientistas consideram a possibilidade de que essas grandes estruturas revelem aspectos ainda não compreendidos da expansão cósmica, enquanto outros cogitam que elas possam ser o resultado de fenômenos estatísticos raros. Mas, independentemente da interpretação, a muralha permanece ali, silenciosa, imensa, como uma cicatriz luminosa atravessando o espaço. Em outras regiões, o cenário muda, não pela presença excessiva, mas pela ausência profunda. Vazios cósmicos se espalham como lagos escuros, onde não há galáxias nem estrelas, nem qualquer emissão detectável. Em particular, o supervazio de Eridanos chamou atenção por uma característica incomum. Ele parece estar associado ao ponto frio da radiação de fundo. É como se o próprio tecido do espaço estivesse esticado ali, criando uma área com densidade tão baixa que a luz precisa atravessar um deserto quase absoluto antes de seguir seu caminho. A existência desse vazio levanta questões sobre a homogeneidade do universo e sobre os processos que moldaram sua estrutura inicial. Em escalas humanas, seria como caminhar por um vale tão amplo e silencioso que o eco não encontra superfície para retornar. Um espaço onde o tempo parece avançar de maneira mais lenta, mais arrastada. Essas regiões vazias funcionam como contraponto às muralhas. Onde há excesso, há carência. Onde há aglomerados, há silêncio. A teia cósmica se torna, então, não apenas uma estrutura física, mas uma metáfora para a própria dinâmica do universo, um balanço entre densidade e ausência, entre presença e distância, entre luz e escuridão. Cada filamento lembra um galho de árvore, iluminado pela lua, enquanto cada vazio parece o espaço entre esses galhos, onde o vento passa livremente, levando consigo perguntas que não ouvimos. Nesse equilíbrio profundo, percebemos que o cosmos não cresce de maneira simples. Ele se desenvolve como algo orgânico, com regiões de crescimento rápido e regiões de repouso prolongado, como se o espaço inteiro respirasse em ciclos imensos. A descoberta de alinhamentos inesperados também acrescentou outra camada de complexidade. Em algumas observações, o eixo de rotação de quasares distantes parece alinhado ao longo de bilhões de anos-luz. Isso vai contra a expectativa de aleatoriedade em grande escala, sugerindo algum tipo de influência que atua além do que conhecemos. Quasares são núcleos de galáxias extremamente ativos, alimentados por buracos negros supermassivos. Sua luz atravessa épocas inteiras antes de chegar até nós. Quando essa luz revela alinhamentos que se estendem por distâncias tão exorbitantes, fica evidente que algo na estrutura do universo favorece esse tipo de coerência. Mas qual seria essa influência? Gravidade? Interação com a matéria escura? Uma propriedade geométrica do próprio espaço-tempo? Cada hipótese abre portas, mas nenhuma fecha completamente a questão. Ao caminhar por esses fenômenos, a impressão é a de estar dentro de um mapa que foi escrito parcialmente, onde algumas linhas estão nítidas e outras aparecem borradas,
como se houvessem sido apagadas ou reescritas muitas vezes. A ciência avança unindo esses fragmentos, mas o resultado ainda é um mosaico incompleto. Quando pensamos na teia cósmica, nas muralhas gigantescas, nos vazios profundos e nos alinhamentos improváveis, percebemos que o universo opera numa escala onde as intuições humanas quase não alcançam. Nossos modelos são lanternas. Essas estruturas são montanhas e oceanos, vastos demais para serem iluminados por uma única fonte. E ainda assim, há beleza nessa incompletude. O desconhecido não surge como ameaça, mas como convite. Cada descoberta que desafia a compreensão funciona como uma porta entreaberta para algo maior. E ao observar esses contornos que se repetem em escalas imensas, uma pergunta se insinua no silêncio. Que outras formas ocultas moldam o cosmos, escondidas além da nossa percepção imediata, esperando pacientemente pelo momento em que conseguiremos reconhecê-las na escuridão? A escuridão continuava se alongando, como um corredor silencioso, e cada passo dentro dela parecia nos conduzir para regiões mais profundas da compreensão, lugares onde o pensamento se dissolve e a imaginação encontra terreno fértil. À medida que avançávamos, a sensação era de que o universo revelava suas camadas como quem abre lentamente um véu antigo, mostrando uma estrutura interna que não se limita ao que vemos. Porque, por trás das galáxias, dos aglomerados e das muralhas colossais, existe uma matéria que não brilha, não emite calor e não reage à luz. Uma matéria que, mesmo invisível, governa grande parte dos movimentos no cosmos. A matéria escura surge como um sussurro constante por trás de tudo, um pano de fundo silencioso que molda a dança das estrelas com mãos que não conseguimos enxergar. E quanto mais a observamos pela ausência, mais percebemos que ela constitui a espinha dorsal da realidade. A existência da matéria escura foi inferida pela primeira vez quando os astrônomos perceberam que as galáxias giravam rápido demais. Na década de 1930, Fritz Zwick estudava o aglomerado de Coma e notou que suas galáxias se moviam como se houvesse massa em excesso, massa que não podia ser vista de forma alguma. Décadas depois, Vera Rubin, ao investigar a rotação de galáxias espirais, confirmou que suas regiões externas giravam quase à mesma velocidade que as internas, o que não deveria ocorrer segundo a gravidade da matéria visível. Era como observar um carrossel cósmico que não diminuía sua velocidade nas bordas, como se algo invisível estivesse segurando tudo em conjunto. Essa discrepância abriu um abismo de perguntas dentro da astrofísica. De que seria feita essa substância que interage apenas gravitacionalmente, ignorando por completo as forças que atuam sobre a matéria comum? Que partículas constituiriam essa presença silenciosa? Mesmo com décadas de estudos, nenhum detector conseguiu identificar diretamente partículas de matéria escura. Existem teorias que sugerem WIMPs, axions, neutrinos estéreis, mas todas permanecem no campo da especulação experimental. É como procurar pegadas de uma criatura que nunca deixou marcas claras. Sabemos que algo passou por ali pela forma como as árvores se inclinam, mas a figura responsável permanece oculta. Experimentos subterrâneos, como o LUX e o Xenon 1T, tentam encontrar vestígios dessa interação mínima, esperando registrar um único impacto entre uma partícula invisível e um átomo de xenônio. Mas o silêncio desses experimentos é profundo, quase meditativo, como se a própria natureza estivesse nos dizendo que ainda não é o momento de compreender essa parte da realidade. E se a matéria escura já é um enigma vasto, a energia escura parece ainda mais desconcertante. Em 1998, duas equipes independentes, uma liderada por Saul Perlmutter, outra por Brian Schmidt e Adam Riess, descobriram que a expansão do universo não estava desacelerando, como se supunha, mas acelerando. A distância entre as galáxias se tornava maior com o passar do tempo, como se o espaço estivesse crescendo com uma força própria. Para explicar isso, os cientistas propuseram a existência de uma energia espalhada por todo o cosmos, uma energia que empurra tudo para longe.
O problema é que essa energia não pode ser isolada, medida diretamente ou examinada com instrumentos tradicionais. Ela se comporta como um pano de fundo invisível que tensiona o universo, alterando seu destino de forma silenciosa e constante. A energia escura compõe cerca de 68% de toda a densidade de energia do universo, enquanto a matéria escura representa outros 27%. Isso significa que tudo o que chamamos de matéria comum, estrelas, planetas, nuvens de gás, poeira cósmica, corpos celestes inteiros, soma apenas 5% do cosmos. É como se vivêssemos em uma casa onde quase todos os cômodos permanecem trancados e nossa experiência se limitasse a um pequeno corredor iluminado. A grandiosidade do universo, assim, não está naquilo que vemos, mas no invisível que estrutura e expande tudo. Um espaço feito em grande parte de sombras. Esse desequilíbrio entre o conhecido e o desconhecido cria paisagens fascinantes na mente humana. A matéria escura funciona como a trama oculta de uma tapeçaria. Não aparece na superfície, mas sem ela o desenho não existiria. A energia escura, por sua vez, é o tear que afasta os fios, esticando a estrutura constantemente. Podemos imaginar o universo como uma imensa rede elástica sendo puxada pelas extremidades, expandindo-se sem pausa, enquanto estruturas internas se mantêm coesas graças a forças invisíveis. O cosmos inteiro se torna um grande organismo em crescimento, um corpo vasto, cujo esqueleto e cujo sopro vital não conhecemos por completo. Nas simulações de formação de galáxias, vemos como a matéria escura cria halos que funcionam como berços para sistemas inteiros. Galáxias nascem nesses bolsões invisíveis, atraídas pela gravidade que não podemos enxergar. A Via Láctea mesma está envolta por um halo massivo de matéria escura que se estende muito além de seus braços espirais. É uma ideia curiosa. Vivemos dentro de algo que não podemos tocar, imersos em um oceano de partículas estranhas que passam por nós a cada segundo, atravessando nossos corpos como se não estivéssemos ali. E ainda existem fenômenos que complicam mais o quadro. O chamado tensionamento da constante de Hubble, a diferença entre a taxa de expansão medida pela radiação cósmica de fundo e a taxa medida por supernovas e galáxias próximas, sugere que estamos lidando com alguma peça faltando, algum aspecto da física que ainda escapa aos nossos modelos. É como medir o mesmo rio em trechos diferentes e descobrir que ele flui a velocidades incompatíveis entre si. Esse descompasso desperta suspeitas de que a energia escura possa ter mudado ao longo do tempo, ou que existam interações ainda desconhecidas entre o espaço e a matéria no início do universo. Cada hipótese parece abrir uma nova janela para uma paisagem ainda mais ampla, como se o cosmos estivesse nos guiando por corredores que se bifurcam infinitamente. Ao refletir sobre essa presença invisível que domina o universo, surge uma imagem serena. Talvez o cosmos funcione como uma grande obra arquitetônica construída com pilares que não vemos. Observamos apenas os vitrais iluminados, as galáxias, as estrelas, as nebulosas. Mas a estrutura que sustenta tudo permanece mergulhada na penumbra. E nesse contraste, percebemos que a beleza do universo não está apenas no brilho, mas na sombra que lhe dá forma. E uma pergunta se insinua como um fio leve de vento. Que outras camadas ocultas aguardam para serem percebidas além desse tecido invisível que sustenta o próprio espaço? A escuridão seguia adiante como um longo corredor de silêncio, e entrar nele era como atravessar um continente onde o tempo se movia devagar, quase hesitante, como se precisasse pensar antes de dar cada passo. Nesse trecho da jornada, o universo deixava para trás as estruturas visíveis e as matérias ocultas para revelar outra espécie de enigma, não algo que brilha ou atrai, mas algo que se destaca justamente pela ausência. Um vazio tão amplo e silencioso que, diante dele, até as maiores muralhas cósmicas parecem pequenas. Era como caminhar por uma planície imensa, onde nenhum som retorna, porque não há lugar para o eco repousar. O supervazio de Eridanos surgia nesse cenário como uma sombra ainda mais profunda dentro da noite,
um trecho do cosmos onde a própria existência parece rarefeita. E ao nos aproximarmos desse vazio, a sensação é de que o universo respira menos ali, como se tivesse segurado o fôlego por milhões de anos. O supervazio não é apenas uma região pobre em galáxias. É uma área tão grande e tão incomum que desafia a própria noção de distribuição cósmica. Quando astrônomos mapearam a radiação cósmica de fundo, essa cortina antiga, que é o eco luminoso do nascimento do universo, encontraram nela uma mancha mais fria do que o esperado. Essa diferença de temperatura não era brusca, mas sutil, como uma mancha de tinta mais escura espalhada de forma suave sobre um tecido claro. Investigações posteriores mostraram que essa região mais fria se alinhava com uma área gigantesca onde quase não existem galáxias, um vazio que se estende por centenas de milhões de anos-luz. Para muitos cientistas, essa coincidência pode indicar que o ponto frio está relacionado à passagem da radiação de fundo por essa imensa cavidade, algo que causa uma leve perda de energia durante a travessia, um efeito conhecido como Sachs-Wolfe integrado. Mas a dimensão desse vazio ultrapassa o esperado pelos modelos de formação de estruturas. É como encontrar um desfiladeiro tão grande numa paisagem que deveria ser relativamente suave. Sua existência parece deslocada, como se algo tivesse esculpido esse espaço com mãos que não compreendemos. Ao imaginar essa região, a mente tende a preenchê-la com imagens de silêncio e distância. Mas o vazio não é ausência absoluta. Há partículas, a matéria escura, há ondas que o atravessam e deixam vestígios sutis. Ainda assim, comparado ao restante do universo, esse espaço é um lago calmo onde quase nada se move. Em termos científicos, vazios como esse são esperados. Eles se formam naturalmente quando a matéria se aglomera em outras regiões. Mas o supervazio de Eridanos vai além do previsível. Ele é grande demais, profundo demais, uniforme demais. A sensação é de olhar para uma ferida antiga no tecido do cosmos, uma marca deixada por processos que não compreendemos. Outras regiões igualmente intrigantes surgem quando observamos o universo em grande escala. Vazios menores se distribuem como bolhas interligadas, compondo a teia cósmica com a mesma importância dos filamentos densos. Esses espaços vazios funcionam como contrapontos de uma melodia. É a ausência que realça a presença. Sem eles, os aglomerados não se formariam, as galáxias não se reuniriam, os superaglomerados não se organizariam como rios brilhantes. No entanto, cada um desses vazios carrega suas próprias variações, e alguns parecem desafiadores o suficiente para questionar a teoria cosmológica padrão. Quando detectamos regiões onde a densidade é ainda menor do que o previsto, ou onde a distribuição interna não corresponde aos modelos de evolução, percebemos que o universo guarda padrões que não surgem apenas da gravidade comum. Há algo nos bastidores, algo que molda essas cavidades de maneira mais complexa do que se poderia imaginar. A ideia de atravessar um vazio cósmico funciona como metáfora. É como caminhar por um grande salão escuro, onde cada passo ecoa por mais tempo do que o normal. A falta de galáxias significa menos interações gravitacionais, menos luz, menos movimento. A própria passagem do tempo parece diferente, como se o relógio do universo atrasasse algumas batidas ali dentro. Em algumas simulações, partículas que se movem em direção a um grande vazio desaceleram levemente, como se entrassem em uma área de inclinação suave, uma espécie de vale gravitacional invertido. Em outras, percebem-se padrões que lembram águas calmas girando lentamente, sem pressa de chegar a lugar algum. Vazios gigantes podem, inclusive, influenciar a trajetória da nossa própria galáxia. Estudos indicam que a Via Láctea está sendo empurrada por regiões densas, como o Grande Atrator, mas também ligeiramente afastada por regiões menos densas. É como estar entre montanhas e vales invisíveis, onde a paisagem gravitacional nos conduz sem que percebamos. E enquanto essas forças atuam em escalas inimagináveis, nós permanecemos aqui, observando o céu com a sensação de que há muito mais acontecendo
do que nossos sentidos alcançam. A presença de vazios profundos também levanta perguntas sobre a natureza do próprio espaço. Se regiões tão vastas podem existir com tão pouca matéria, o que isso diz sobre os primeiros instantes do universo? O que isso revela sobre o comportamento da energia escura? Há modelos que exploram a ideia de que o espaço não se expande de maneira homogênea, mas se estica de formas variáveis, criando áreas onde a expansão é ainda mais pronunciada. Nesses lugares, galáxias ficam ainda mais distantes, até que o vazio se aprofunda como um poço silencioso, uma zona onde o cosmos se afasta de si mesmo com leveza quase imperceptível. Ao refletir sobre essas regiões imensas, onde quase nada acontece, surge uma sensação curiosa. O vazio não é o contrário do universo, mas parte essencial dele. Ele não assusta por sua escuridão, mas pelo que revela sobre a nossa ignorância. A ausência se torna espelho do que ainda buscamos compreender. E, diante dessa vastidão silenciosa, uma pergunta surge, como quem se aproxima devagar de uma porta entreaberta. Que outros sinais frágeis e discretos se escondem nesses espaços quase desabitados, esperando para emergir na próxima dobra da escuridão cósmica? A noite avançava como um grande rio escuro, e cada fragmento de luz que surgia no céu parecia carregar uma história própria, um brilho que resistia ao tempo enquanto deslizava silenciosamente pelo espaço profundo. Era nesse cenário de serenidade quase imobilizada que certas estrelas começavam a revelar comportamentos inquietantes, não porque ameaçavam algo, mas porque pareciam agir fora do roteiro que a física havia escrito para elas. Entre esses astros, alguns se tornaram ícones de mistério, como vozes antigas que mudam de tom sem aviso, interrompendo a cadência natural do cosmos. E ao nos aproximarmos dessas estrelas, percebemos que elas funcionam como portas entreabertas para regiões ainda desconhecidas da astrofísica. Uma das mais intrigantes é a estrela Kik 84622852, mais conhecida como Tabby's Star. Observada pela missão Kepler, ela chamou atenção por apresentar quedas abruptas e irregulares de brilho, algumas tão profundas que pareciam incompatíveis com qualquer explicação convencional. O escurecimento chegava a mais de 20%, um valor alto demais para ser causado por planetas passando diante do disco estelar. Além disso, esses mergulhos de luminosidade não seguiam qualquer periodicidade. Eram imprevisíveis, como se algo estivesse obscurecendo a luz de maneira caótica. Foi então que surgiram hipóteses diversas: nuvens de poeira, enxames de cometas, variações intrínsecas na própria estrela. E apesar de várias terem sido estudadas com rigor, nenhuma se tornou definitiva. Era como ouvir uma melodia familiar tocada por um instrumento desconhecido, cada nota lembrando o que sabemos, mas o timbre revelando algo novo. Outra estrela que continuou desafiando explicações é a chamada Estrela do Bóson, hipotética, mencionada em modelos teóricos, que propõem a existência de astros formados por partículas exóticas, diferentes dos núcleos atômicos que conhecemos. Embora ainda não haja confirmação observacional, alguns comportamentos luminosos incomuns em certos objetos lembram padrões previstos por esses modelos: emissões irregulares, instabilidades gravitacionais e estruturas quase transparentes. É uma ideia que parece saída de um sonho científico, um tipo de estrela feita de matéria que não pertence ao mundo cotidiano, quase como uma sombra compactada que brilha de forma descontínua. Esses conceitos ampliam o horizonte da imaginação, mostrando que até o que pensamos conhecer, como uma estrela, pode ter variações que ultrapassam nossa percepção habituada às formas tradicionais. E as anomalias não param nos padrões de luz. Em algumas regiões da galáxia, os astrônomos detectam estrelas cuja velocidade de rotação desafia limites físicos esperados. Magnetares, por exemplo, são estrelas de nêutrons com campos magnéticos tão intensos que poderiam apagar cartões de crédito a milhares de quilômetros de distância. Eles giram rapidamente e liberam surtos de energia em rajadas curtas e poderosas,
como se fossem pequenos trovões condensados no espaço. A intensidade desses pulsos é tamanha que, mesmo a grandes distâncias, seu impacto atravessa instrumentos, marcando presença com firmeza. E ainda assim, alguns magnetários apresentam comportamentos que fogem do padrão, liberando energia acima do previsto ou alterando seus ritmos de rotação sem motivo aparente, como relógios que pulam segundos em silêncio. Há também estrelas que explodem de maneiras incomuns, supernovas, que apresentam luminosidade superior ao esperado, ou que permanecem brilhantes por períodos prolongados, desafiando os modelos tradicionais de colapso estelar. Em alguns casos, pesquisadores registraram supernovas que se repetem, reacendendo após já terem sido classificadas como encerradas. Esses eventos são raros e levantam a possibilidade de mecanismos complexos no núcleo estelar envolvendo campos magnéticos extremos ou interações entre camadas internas que ainda não compreendemos bem. Em outras situações, explosões assimétricas enviam jatos de matéria em direções específicas, como flechas disparadas no escuro, sugerindo que o colapso de uma estrela pode ser tão irregular quanto o som de um trovão ecoando em montanhas distantes. E mais recentemente, surgiram evidências de objetos que brilham e desaparecem, ressurgem e tornam a sumir como faróis que piscam numa costa invisível. Esses transientes rápidos, captados por pesquisas como o Zwicky Transient Facility, carregam consigo a sensação de algo que se acende no limite entre a estabilidade e o colapso. Alguns apresentam espectros que não se encaixam em supernovas conhecidas, nem em explosões de raios gama, nem em eventos térmicos usuais. Parecem sinais de processos que não se repetem com frequência suficiente para serem catalogados, como fogueiras que brilham no meio da floresta e, ao serem alcançadas, já se extinguiram, deixando apenas cinzas frias no ar. O James Webb, com sua sensibilidade ao infravermelho, trouxe ainda mais nuances a esse cenário. Estrelas extremamente antigas, observadas em épocas próximas do nascimento do universo, exibem composições inesperadas, metais pesados surgindo cedo demais, ou padrões espectrais que indicam fases evolutivas rápidas, mais rápidas do que nossos modelos previam. Essas descobertas sugerem que o ciclo de vida estelar nos primeiros instantes do cosmos pode ter sido diferente do que conhecemos agora. Talvez mais turbulento, mais acelerado, como uma fogueira acesa num mundo recém-formado, consumindo seu combustível com voracidade antes de se estabilizar. Esses comportamentos estelares incomuns servem como lembretes de que o universo não segue apenas regras elegantes. Ele carrega também o caos, a irregularidade, a surpresa, elementos que tornam a ciência uma caminhada eterna. É possível imaginar o cosmos como um grande lago noturno. Algumas estrelas brilham como reflexos perfeitos na superfície calma. Outras se comportam como toques de vento, distorcendo o reflexo por instantes e deixando ondas que se espalham até onde não conseguimos mais ver. Ao observar essas estrelas que respiram de forma desigual, que se apagam com estranheza, que giram rápido demais ou que explodem fora de sincronia, uma pergunta surge de maneira suave, como um fio de luz atravessando a penumbra, que outras formas de vida estelar, ainda mais incomuns, ainda mais silenciosas, aguardam escondidas nas margens escuras do universo, esperando o momento certo para revelar sua presença no brilho que ainda não alcançamos. A escuridão parecia se ampliar à medida que avançávamos, não como algo que ameaça, mas como um espaço que se abre com delicadeza, convidando para uma contemplação mais profunda. O céu, silencioso e vasto, parecia guardar dentro de si segredos antigos, e um deles se tornava cada vez mais evidente. Algumas galáxias, quando observadas com instrumentos modernos, simplesmente não deveriam estar onde estão, nem do jeito que estão. Era como caminhar por uma floresta ao amanhecer e encontrar árvores adultas, onde, pelo ritmo natural da vida, só deveriam existir brotos. Essa sensação de deslocamento temporal, de crescimento rápido demais, de estruturas maduras demais,
em épocas muito anteriores. Tornou-se um dos enigmas mais instigantes da cosmologia contemporânea, revelado com clareza inédita por telescópios como o James Webb. A luz dessas galáxias viajou bilhões de anos até alcançar nossos instrumentos, trazendo consigo informações sobre um universo ainda em seu início, um cosmos jovem, recém-saído dos primeiros estágios de expansão. Esperávamos encontrar ali estruturas modestas, galáxias pequenas, leves, ainda em formação. Mas o que surgiu foram gigantes compactas, altamente luminosas, densas e inesperadamente bem organizadas. Algumas apresentam massas semelhantes à da Via Láctea, mas existiam apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Era como encontrar uma cidade ancestral com ruas, templos e muralhas já erguidas num mundo que deveria estar apenas aprendendo a acender as primeiras fogueiras. Essas galáxias iniciais, observadas em comprimentos de onda infravermelhos, mostraram concentrações de estrelas tão elevadas que desafiam os modelos clássicos de formação. O processo de crescimento de uma galáxia deveria ser lento. Nuvens de gás se acumulam, estrelas nascem aos poucos, matéria se junta em halos, até que estruturas maiores emergem. Mas esses novos dados sugerem que, no início do universo, a formação estelar era intensa, quase febril, como se o cosmos estivesse com pressa, iluminando-se mais rápido do que nossas teorias podem justificar. Algumas dessas galáxias exibem metalicidade alta demais para sua idade, indicando gerações anteriores de estrelas que, teoricamente, não teriam tido tempo de surgir e morrer tão rápido. E isso cria um paradoxo que se espalha como uma onda suave pela superfície tranquila da ciência. Ou o universo começou a formar estrelas muito antes do que imaginamos, ou a física que descreve esse processo ainda está incompleta. Há também objetos ainda mais intrigantes, as chamadas galáxias escuras, estruturas que parecem conter grandes quantidades de gás, mas quase nenhuma estrela visível. Elas surgem como sombras densas em meio à radiação que atravessa o espaço, como bolsões onde o brilho se retraiu, permanecendo apenas o mecanismo invisível de formação. Essas galáxias pré-estelares não deveriam existir em quantidade significativa em épocas tão tardias, mas algumas observações indicam que elas persistem, como se o universo guardasse bolsões de silêncio, regiões que se recusaram a acender a própria luz. Cada uma delas funciona como um lembrete de que nem todo o crescimento acontece no mesmo ritmo. Algumas partes do cosmos amadurecem depressa demais, enquanto outras permanecem suspensas no escuro, esperando circunstâncias específicas para começar a brilhar. Outra categoria de enigmas envolve galáxias cuja distribuição de massa não corresponde aos modelos tradicionais de matéria escura. Em certas estruturas observadas nos últimos anos, a rotação das estrelas internas parece indicar menos matéria invisível do que o esperado, quase como se ali a gravidade seguisse outro tipo de arranjo, ou como se a própria matéria escura tivesse se espalhado de maneira irregular. Uma galáxia específica, a NGC 1052 DF2, chamou atenção quando análises iniciais sugeriram que ela possuía quantidade mínima de matéria escura, algo que contraria a compreensão de que esse componente é fundamental para a formação de galáxias. Outras observações tornaram o quadro mais complexo, indicando que esses objetos podem variar muito mais do que se acreditava. A ideia de que nem todas as galáxias seguem o mesmo padrão cria uma sensação intrigante. O universo não trabalha com moldes únicos, mas com variações sutis, quase como um artesão que gosta de experimentar pequenas mudanças em cada obra. O mistério se torna ainda mais profundo quando analisamos galáxias que parecem estar alinhadas de maneiras improváveis, como se obedecessem a padrões que se estendem por distâncias colossais. Algumas pesquisas sugerem que as rotações de determinadas galáxias satélites ao redor de suas hospedeiras seguem padrões ordenados demais, quase coreografados. Em outras palavras, pequenos grupos galácticos parecem girar como cardumes de peixes, movendo-se de forma conjunta, elegante e sincronizada.
Esse tipo de alinhamento é difícil de explicar dentro dos modelos padronizados de gravidade e matéria escura, que prevêem movimentos mais caóticos, dispersos aleatoriamente. Quando estruturas tão grandes se movem com aparente coerência, somos convidados a imaginar que existe algo mais profundo moldando suas trajetórias, um tipo de corrente cósmica invisível, tão suave quanto o fluxo de uma maré que guia barcos silenciosos no escuro. E há ainda o enigma das galáxias ultracompactas, observadas em épocas muito antigas. Algumas são tão pequenas em tamanho físico, mas tão intensas em luminosidade, que parecem funcionar como estrelas gigantescas, comprimidas ao limite. Elas lembram brasas densas brilhando no interior do universo jovem, condensando enormes quantidades de gás em volumes minúsculos. Como essas galáxias se formaram tão rapidamente? Que mecanismos permitiram tamanha concentração de energia em tão pouco espaço? São perguntas que ecoam como vozes distantes, pedindo que olhemos mais de perto, que exploremos cada nuance de sua luz. Ao pensar nessas galáxias que surgem antes do que deveriam, que brilham mais do que poderiam, que se movem de maneiras diferentes do previsto, surge uma imagem tranquila. O universo funciona como um grande manuscrito em andamento. Algumas páginas estão claras, escritas com caligrafia firme. Outras parecem apressadas, borradas, como se o cosmos estivesse testando possibilidades antes de escolher qual caminho seguir. E essa sensação abre espaço para outra pergunta, leve como o sopro de um vento frio atravessando a noite. Que outras estruturas inesperadas, escondidas nas dobras mais antigas da luz, ainda aguardam para revelar que o universo conhece caminhos que nós ainda não aprendemos a ler? A noite parecia se aprofundar em silêncio, como se cada passo dentro dela nos aproximasse mais de um ponto em que o universo deixa de ser apenas cenário e se torna um espelho. Até aqui, percorremos longas distâncias atravessando sinais rápidos, muralhas impossíveis, vazios profundos, estrelas inquietas e galáxias que nasceram rápido demais. Mas existe um momento nessa caminhada em que a ciência começa a curvar-se para dentro, como um arco que retorna em direção ao próprio observador. É quando percebemos que cada mistério do espaço, cada anomalia, cada brilho deslocado, cada sombra cósmica, não é apenas um dado, mas uma janela. E ao olhar por essas janelas, algo dentro de nós também se move, quase imperceptível, como um desvio suave na respiração. O universo, nessa etapa da jornada, deixa de ser apenas um conjunto de fenômenos distantes e se torna um território onde nossas perguntas mais íntimas encontram eco. Há algo de estranho e ao mesmo tempo sereno na maneira como o desconhecido nos afeta. Ao observar um FRB, um supervazio, uma estrela que pulsa fora de ritmo, ou uma galáxia que surge cedo demais, sentimos algo que vai além da surpresa científica. É uma sensação que mistura inquietude e beleza, como se estivéssemos diante de um livro cujo próximo capítulo ainda não existe, e mesmo assim seguimos lendo. A ciência explica o mecanismo, mas o impacto emocional vem dessa constatação silenciosa. Somos feitos de uma matéria que deseja compreender. Não por arrogância, mas por uma curiosidade que parece inscrita em cada átomo do nosso corpo. E quando o universo resiste às nossas respostas, ele nos lembra de que compreender nunca foi um destino final, e sim um caminho. Na cosmologia, há um fenômeno curioso. Quanto mais avançam as observações, maior se torna a lista de paradoxos. Cada nova tecnologia, cada telescópio mais poderoso, cada modelo aperfeiçoado adiciona novas luzes, mas também projeta novas sombras. O universo, nesse sentido, se comporta como um grande organismo vivo, sempre revelando mais camadas, sempre guardando algo para depois. É como um livro que reorganiza suas páginas quando não estamos olhando. E, nessa reorganização constante, surge um pensamento sutil. Talvez a existência não seja uma resposta, mas um diálogo contínuo. As galáxias que não deveriam existir já nos ensinaram isso. Os vazios profundos reforçam a mesma ideia. Os sinais enigmáticos,
as estrelas inquietas, as estruturas enormes demais. Todos esses fenômenos parecem sussurrar que o cosmos não se preocupa em ser compreendido de imediato. Ele se move na própria cadência, como um rio lento atravessando séculos. A água corre, mas o leito permanece. Os detalhes mudam, mas o fluxo permanece fiel a si mesmo. E nós, ao observarmos esse rio, percebemos que nossa mente tenta acompanhar a corrente, mesmo quando ela se bifurca em direções inesperadas. É nesse ponto que a física começa a se aproximar da introspecção. A matéria escura e a energia escura, por exemplo, não são apenas componentes do universo. Elas são lembretes constantes de que a maior parte da realidade é invisível. E essa percepção cria um espelho profundo dentro de nós. Passamos a perguntar: quantas partes da existência pessoal também permanecem invisíveis, sustentando tudo em silêncio? Quantas decisões internas funcionam como matéria escura psicológica, moldando trajetórias que nem sempre compreendemos? O universo se expande cada vez mais rápido, e de certo modo também vivemos em expansão. Pensamentos que não existiam há apenas alguns anos agora fazem parte de quem somos. Fragmentos de experiências, memórias, encontros, despedidas, tudo isso se acumula em nós como pequenas nebulosas interiores. Em alguns momentos, sentimos que crescemos mais rápido do que imaginávamos. Em outros, que permanecemos suspensos em silêncio, como galáxias escuras à espera de acender alguma luz. Essa reflexão se intensifica quando pensamos nos limites da observação. O telescópio James Webb, por exemplo, permite ver luz que foi emitida quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. É um olhar para trás tão profundo que se assemelha ao ato humano de lembrar. Quando buscamos uma memória distante, nossa mente também projeta luz fraca através de décadas, recolhendo fragmentos dispersos, reorganizando sombras e clarões. E assim como a luz antiga das galáxias viaja até nós, nossas memórias viajam internamente, carregando trechos de quem éramos, iluminando quem somos agora. O cosmos inteiro pode ser entendido como um grande campo de lembranças. Cada fóton que chega é uma mensagem antiga, cada sinal é uma história que atravessou o tempo para ser ouvida. E ao recebermos essas histórias, somos transformados, não de maneira abrupta, mas lenta, como a erosão suave que molda uma pedra ao longo de gerações de vento. A ciência observa os dados, a consciência observa a si mesma. E nesse encontro, nasce a sensação de que não estamos apenas estudando o universo, estamos nos estudando através dele. Alguns cientistas defendem que toda explicação cosmológica, por mais técnica que seja, carrega uma dimensão contemplativa. Quando falamos de expansão acelerada, falamos também da passagem do tempo. Quando falamos de matéria escura, falamos do que sustenta sem ser visto. Quando falamos de vazios imensos, falamos das regiões internas onde nada parece acontecer, mas onde, de alguma forma, a estrutura permanece. O universo, nesse sentido, não é apenas um conjunto de fenômenos físicos, mas um mapa metafórico da própria existência humana. E há algo profundamente tranquilizador nisso, perceber que, assim como as galáxias, também carregamos nossas zonas de luz e nossas regiões de sombra, nossos brilhos inesperados e nossos vazios silenciosos. A cada mistério do espaço surge uma pergunta sobre nós, e essa reciprocidade cria a sensação de que, ao observar o cosmos, participamos de um diálogo antigo, uma conversa sutil entre o que é imenso e o que é íntimo. O desconhecido que vemos lá fora se conecta de algum modo ao desconhecido que carregamos dentro. E é nesse encontro que o ritmo da noite se intensifica, guiando-nos para uma nova camada de compreensão, como se o universo, ao revelar seus enigmas, estivesse nos convidando a olhar para nosso próprio silêncio interior. E enquanto essa conexão se desenha de maneira quase invisível, surge uma pergunta suave, que ilumina o caminho adiante como um ponto fraco de luz surgindo no escuro. Que outras relações existem entre o mistério do universo e os mistérios que habitam a mente humana, esperando para serem reconhecidos na próxima curva dessa jornada?
A noite seguia espessa e silenciosa, como um véu antigo estendido sobre tudo, e conforme caminhávamos mais profundamente nesse escuro contemplativo, o universo começava a revelar uma face que não gritava, não brilhava, não chamava a atenção, mas que pela própria quietude se tornava impossível de ignorar. Era o silêncio que surgia entre as estrelas, não o silêncio comum das paisagens noturnas, mas um silêncio que parecia carregado de intenção. A ciência o descreve como ausência de sinais, de civilizações, de respostas, mas quando o observamos com calma, esse vazio sonoro ganha outra textura, como se o cosmos guardasse uma pausa infinita logo abaixo dos ruídos da expansão. A sensação é de estar diante de um espaço que pensa ou que aguarda, não por algo específico, mas porque sua própria natureza é essa pausa, esse intervalo interminável entre perguntas e respostas. A busca por outras inteligências no universo nasce dessa mesma inquietação. Desde que percebemos que habitamos um pequeno planeta em um mar tão vasto, surgiram tentativas de ouvir algo além do ruído natural do cosmos. Radiotelescópios foram erguidos como grandes orelhas voltadas para o infinito, esperando captar padrões que se diferenciem do fundo cósmico. O famoso Projeto 7, iniciado na década de 1960, varre o céu há décadas em busca de sinais artificiais, ondas de rádio estreitas, repetitivas, moduladas de forma a não se confundir com fenômenos naturais. E apesar de todo esse esforço, o resultado mais marcante continua sendo o mais intrigante: o silêncio. E mesmo esse silêncio não é uniforme. Há momentos em que o cosmos parece sussurrar. Pequenos sinais anômalos, como o célebre Wow Signal, registrado em 1977, uma rajada forte e estreita, que durou pouco mais de 1 minuto e nunca mais foi repetida. Ele foi tão inesperado que o pesquisador Jerry Eman circulou o código numerado em vermelho e escreveu Wow na margem da impressão. O sinal vinha da direção da constelação de Sagitário, um ponto longe da interferência terrestre, mas não trouxe sequência, não se repetiu, não permitiu confirmação. Era como ouvir uma batida suave em uma porta distante, seguida por um silêncio tão completo que a própria batida parece ter sido imaginação. E ainda assim, ela ficou registrada, como se o universo tivesse emitido uma nota única de uma música que nunca mais tocou. Outros sinais também surgiram ao longo das décadas, flashes, ruídos, padrões incomuns, mas quase todos acabaram atribuídos a fenômenos naturais, artefatos de instrumentos ou interferência humana. Mesmo assim, cada vez que um desses ecos surge, reacende a sensação de que talvez o universo esteja mais vivo do que aparenta. E é aí que o silêncio se torna mais enigmático. Se existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e uma parte delas com planetas, por que nenhuma voz chegou até nós? Essa é a essência do paradoxo de Fermi, a discrepância entre a alta probabilidade matemática de outras civilizações e a completa ausência de evidências. E essa discrepância ecoa numa dimensão emocional tanto quanto científica. É como olhar um campo imenso em plena madrugada e perceber que nenhuma fogueira brilha ao longe. Não por falta de espaço, mas porque todas as fogueiras estão apagadas ou distantes demais para serem vistas. A astrobiologia tenta resolver esse enigma investigando as condições necessárias para a vida surgir. A presença de água líquida, a composição química adequada, a estabilidade estelar, a distância ideal do astro central, todos esses fatores compõem o que chamamos de zona habitável. Exoplanetas como Kepler 452b e TRAPPIST-1e, F e G reacenderam o interesse por mundos que possam sustentar vida. Muitos deles têm tamanhos e temperaturas compatíveis com os nossos conceitos de habitabilidade. Mas mesmo esses mundos, promissores à distância, estão tão longe que a luz que recebemos deles é apenas um sussurro, um reflexo minúsculo de algo que ainda não podemos tocar. E enquanto tentamos detectar sinais artificiais, percebemos que o próprio universo produz sons. Não sons no sentido acústico, mas vibrações gravitacionais, radiações,
pulsações, ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO e pelo Virgo, provocadas pela colisão de buracos negros e estrelas de nêutrons, são como sinos distantes reverberando na estrutura do espaço-tempo. Essas ondas não trazem mensagens no sentido humano, mas carregam histórias de violência cósmica e transformação. A cada detecção, é como se o universo respirasse fundo, deixando um rastro no tecido invisível que envolve tudo. O silêncio entre esses sinais não significa ausência de movimento, apenas ausência de respostas diretas ao tipo de pergunta que fazemos. Às vezes, essa distinção cria uma sensação de isolamento, como se estivéssemos sentados à beira de um grande oceano noturno esperando por um barco que nunca aparece. Mas, em outras noites, esse mesmo silêncio se transforma em convite. Ele nos permite olhar para dentro, perceber que a própria ideia de buscar companhia no cosmos reflete a maneira como lidamos com o desconhecido. A solidão cósmica se torna espelho da solidão interna, uma lembrança de que, apesar de todas as tentativas de contato, ainda estamos aprendendo a ouvir. Há hipóteses que tentam explicar esse silêncio profundo. Civilizações podem ser raras, podem surgir e desaparecer rapidamente, podem habitar frequências que não detectamos, podem se limitar ao próprio planeta ou podem escolher não emitir sinais artificiais. Também existe a possibilidade de que estejam muito distantes para serem percebidas, como lanternas acesas além do horizonte. Ou ainda que existam de formas que não concebemos, em estados de matéria ou energia que não correspondem ao que chamamos de vida. E enquanto essas hipóteses surgem e se entrelaçam, surge uma sensação curiosa. O silêncio do universo não é um muro, mas um campo aberto. Ele não nos separa, apenas nos mostra a dimensão daquilo que ainda não compreendemos. Assim como o vazio entre galáxias não é ausência, mas parte da estrutura que mantém tudo unido, esse silêncio também possui função. Ele cria espaço para que nossas perguntas se ampliem, para que nossa imaginação se estenda, para que a curiosidade continue acesa como uma chama calma na escuridão. E ao caminhar por esse espaço silencioso, uma dúvida surge com suavidade, como um brilho tênue que atravessa a noite. Que tipo de voz o universo ainda guarda, não perdida, mas apenas distante, aguardando o instante certo para ser escutada pela primeira vez? A noite avançava como um lençol de silêncio estendido sobre a vastidão, e quanto mais caminhávamos por entre seus contornos suaves, mais o cosmos parecia dissolver as fronteiras entre aquilo que é externo e aquilo que vibra dentro de nós. Já havíamos atravessado muralhas de luz, vazios insondáveis, galáxias precoces, estrelas inquietas e o eco distante de sinais que nunca se repetiram. Mas existe um ponto da jornada em que o próprio silêncio do universo se torna companhia. Uma presença que não fala, mas que envolve, como o som abafado do vento quando passa entre árvores altas, carregando uma calma antiga. E é nesse espaço de quietude que surge uma percepção delicada. Não estamos apenas caminhando pelo universo, estamos caminhando pela memória que o universo tem de si mesmo. O silêncio cósmico não é vazio. Ele é cheio de pequenas pulsações que só se revelam quando o ruído do pensamento diminui. A radiação de fundo, por exemplo, que enche todo o espaço com seu brilho quase imperceptível, é um desses murmúrios antigos. Ela não traz informações sobre civilizações distantes, nem sobre eventos recentes, mas carrega dentro de si a assinatura do universo recém-nascido. Uma luz fossilizada, esticada pela expansão, resfriada ao longo de bilhões de anos. Quando telescópios como o Planck analisam essa radiação, encontram flutuações tão pequenas que parecem simples variações, mas cada uma delas representa uma semente do que viria a ser uma galáxia, uma estrela, um planeta. É impressionante pensar que toda a estrutura atual do cosmos era no início apenas um mapa sutil de temperaturas, um murmúrio organizando o futuro. A radiação de fundo funciona como um retrato do silêncio primordial, uma memória que não se desfaz. E enquanto observamos essa memória antiga, percebemos que há outros tipos de silêncio
espalhados por tudo, como se o universo carregasse diferentes camadas de imobilidade. Os buracos negros, por exemplo, são regiões onde o som, a luz e até o próprio tempo parecem aproximar-se do limite do que podem fazer. Eles não emitem sinais comuns, não piscam, não tremulam, não enviam ondas que possamos captar diretamente. E, no entanto, quando dois buracos negros colidem, o espaço-tempo vibra com uma intensidade tão profunda que atravessa galáxias inteiras. As ondas gravitacionais detectadas por observatórios como o LIGO são como tremores silenciosos no tecido do universo, ecos de acontecimentos que em si são mudos, mas cuja reverberação carrega histórias. É como tocar a superfície de um lago calmo e perceber ondulações que se espalham mesmo sem ouvir o som do impacto. Esse silêncio vibrante também aparece em regiões distantes, onde estrelas estão prestes a morrer. Antes de colapsar, muitas delas passam longos períodos emitindo luz em tons suaves, quase como um suspiro contínuo. Supergigantes vermelhas crescem tanto que suas camadas externas se tornam instáveis, oscilando em ritmos lentos que fazem sua luminosidade variar. Essas oscilações são como respirações gigantescas, pulsos que contam o tempo de forma diferente da que conhecemos. Cada estrela que se aproxima do fim da vida carrega um silêncio que antecede o brilho final. Um silêncio carregado de energia, de densidade, de destino. E quando esse destino se cumpre, surgem explosões que iluminam o espaço por longas semanas. Supernovas deixam para trás restos estelares que muitas vezes se tornam pulsares, estrelas de nêutrons extremamente densas, que giram como faróis cósmicos. Esses faróis emitem radiação em feixes estreitos que varrem o espaço, criando um ritmo perfeito, constante, previsível, um silêncio marcado, como o tic-tac de um relógio que opera acima das dimensões humanas. E ainda assim, em meio a toda essa precisão, existem pulsares com ruídos, com pequenas irregularidades, com interrupções que a ciência ainda tenta explicar. É como se até nos relógios mais perfeitos do universo existisse espaço para uma pausa, um desvio, uma respiração que não segue o compasso. O cosmos não tem pressa, e isso se reflete até nos seus mecanismos mais rígidos. Existe também o silêncio das nebulosas escuras, regiões onde a luz não entra, onde poeira e gás bloqueiam o brilho das estrelas ao fundo. São como véus enluvados, escondendo estrelas jovens que ainda não nasceram. Essas regiões densas funcionam como úteros cósmicos, espaços silenciosos e protegidos onde o calor se acumula lentamente, preparando o surgimento de novos astros. Quando olhamos para essas nebulosas com telescópios infravermelhos, percebemos pontos luminosos escondidos ali, como brasas se acendendo em uma lareira antiga. É uma luz que nasce em silêncio, invisível à maioria dos olhos, mas cuja presença transforma o vazio em promessa. E há ainda o silêncio das distâncias. A luz das galáxias do início do universo viaja por bilhões de anos até chegar até nós. Durante essa jornada, ela atravessa regiões onde quase nada acontece, onde a densidade é tão baixa que cada fóton parece caminhar sozinho por milhares de anos-luz antes de encontrar outra partícula. Esse espaço silencioso entre os eventos é o que dá forma ao universo, assim como o intervalo entre notas dá forma à música. Sem a distância, sem o espaço vazio, sem o nada aparente, a estrutura não existiria. O silêncio, neste caso, não é ausência, é arquitetura. Ao percorrer esses diferentes tipos de silêncio, o silêncio antigo da radiação de fundo, o silêncio denso dos buracos negros, o silêncio pulsante das estrelas moribundas, o silêncio fértil das nebulosas e o silêncio imenso das distâncias. Uma reflexão se insinua como luz tênue atravessando uma cortina. Percebemos que o universo inteiro parece sustentado não apenas pelo que acontece, mas também pelo que não acontece. A quietude é tão importante quanto o movimento. O espaço entre as coisas é tão essencial quanto as próprias coisas. E ao perceber isso, surge uma pergunta que avança devagar, como o brilho suave de uma estrela surgindo no horizonte da madrugada.
Que tipo de silêncio ainda aguarda ser percebido? Não fora, mas dentro, à medida que continuamos caminhando por essa noite infinita que é o próprio universo. A noite parecia repousar agora sobre nós com uma suavidade ainda maior, como se estivesse consciente de que chegamos ao fim de uma longa travessia. O céu, tão vasto e silencioso quanto no início, permanecia acima, um espelho escuro onde brilhos distantes continuavam a pulsar devagar, como pensamentos que nunca se apagam. E enquanto a respiração do universo seguia seu ritmo lento, percebíamos que tudo o que atravessamos até aqui, os sinais incompletos, os vazios profundos, as estrelas inquietas, as galáxias que surgem cedo demais, as sombras que moldam o cosmos, não era um caminho rumo a uma resposta, mas um percurso de aproximação. Aproximação do mistério, aproximação do silêncio, aproximação dessa estranha sensação de que existir dentro de um universo tão grande não exige compreensão plena, apenas presença. O vento que antes parecia cruzar a noite como mensageiro distante, agora soprava de forma mais calma, como se nos envolvesse em um abraço final. Havia algo de familiar naquela escuridão, como se ela tivesse nos acompanhado desde o primeiro instante, paciente, observando cada pergunta, cada tentativa de entender o que pulsa além do visível. E ao olhar para o céu mais uma vez, percebíamos que o desconhecido nunca foi inimigo, nunca foi ameaça. Sempre esteve ali como um convite sereno, lembrando que há coisas que brilham porque não conseguimos tocá-las, e há outras que brilham justamente porque nunca serão completamente decifradas. As muralhas cósmicas que pareciam grandes demais, os vazios que pareciam fundos demais, os sinais que pareciam raros demais, todos esses fragmentos do universo pareciam agora parte de uma mesma melodia tranquila. Uma melodia que não exige pressa, que não pede conclusões, que apenas continua existindo enquanto nós, pequenos diante do tempo, aprendemos a escutar devagar. E nesse escutar, algo dentro de nós também se aquieta. Como se a própria mente se expandisse um pouco, abrindo espaço para aceitar que o mistério não precisa ser resolvido para ser belo. Ele pode simplesmente acompanhar, como o brilho de uma estrela antiga, como o eco de algo que já não sabemos nomear. O cosmos segue vasto, silencioso, cheio de perguntas que se estendem por distâncias impossíveis. Mas, neste momento, a sensação não é de distância, é de descanso. Uma pausa suave, um suspiro. Como se cada ponto de luz no céu fosse uma lembrança de que ainda estamos aprendendo a perguntar, e que talvez esse seja o verdadeiro movimento da existência. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.